meu nome é Hélida Carvalho, eu fui aprovada e nomeada no TJ de Amazonas e fui aprovada e nomeada no TJ do Rio de Janeiro, com a ajuda da LS. Oi, Hélida, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa entrevista. Obrigada. Olá, pessoal, também sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da Hélida, né? A Hélida, que ela acabou de falar que ela foi aprovada e nomeada em 2 concursos, praticamente no mesmo dia, né? Que foi o TJ Amazonas e o TJ do Rio de Janeiro, na 6ª região. Ela vai contar melhor para a gente isso, mas daqui a pouquinho, né? Mas antes, eu queria, Hélida, que você começasse se apresentando para a gente, falando da onde você é, a sua formação, aonde você mora. Tá, então, como eu já disse, meu nome é Hélida, tenho 36 anos, sou natural de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, sou formada em enfermagem, né? Tive muita experiência nessa área, fiz enfermagem obstétrica, fiz enfermagem do trabalho, e agora, no momento, estou morando em Campos do Goytacazes, aqui no interior do Rio de Janeiro. Uhum. Hélida, a sua formação é enfermagem. Para Isso, quem está assistindo esse vídeo, essa entrevista, não está entendendo muito bem porque você passou para a área de tribunais, né? isso, Quer dizer, justamente. nada a ver com a sua formação. Agora me conta um pouquinho como é que foi essa decisão aí de abandonar a enfermagem e começar a estudar para essa área de tribunais. Olha, assim, a gente quando forma, né, na faculdade, a gente até para escolher uma profissão, a gente é muito novo, né? E eu sempre falo, a gente às vezes não tem muita maturidade para estar escolhendo uma profissão. Então, assim, escolhi enfermagem, eu tinha 18 anos ainda, né? E fui estudando. Eu até no meio da faculdade eu queria desistir, mas minha mãe não deixou, né? E aí eu continuei. E fui tentar, trabalhei na área assistencial, trabalhei na área administrativa, e assim, mesmo assim, já tinha 7 anos na área, eu não tinha ainda me encontrado, assim, então eu estava muito desmotivada e ficava pensando, gente, será que eu vou querer me aposentar nessa profissão? Como vai ser meu futuro? Como vai ser? E eu acabei, assim, como eu tenho meu esposo que já é concursado, tenho na família, né, minha mãe, meu padrasto, eu pensei, por que não serviço público? Né? E a minha irmã, que é advogada, ela já fez LS também. E ela me orientou para estudar. E ela falou, estuda para a área de tribunais, Hélida, porque é legal, tudo, mas assim, no escuro, porque eu não sabia, não tem nada a ver com a minha área de formação. E aí ela me indicou e eu comecei a estudar pela LS, devido à desmotivação mesmo da minha profissão. Só que assim, foi muito difícil, porque são áreas, como você falou, totalmente distintas. Então, não foi fácil, né? Porque apesar da ALS dar todo o suporte, né? Ele dá todo mastigado para a gente, né? De meta, o que vai estudar, os melhores materiais, mas é você com você mesmo. Então, assim, mas valeu a pena, né? Porque graças a Deus deu tudo certo. Uhum. No final deu tudo certo. É, Me fala agora um pouquinho assim, você começou, já tem um tempinho, né? Me fala 2014. desde quando você. Foi em 2014. 2014. É, então, aí de lá para cá, me fala assim de forma resumida, né? Porque tem muita coisa, muita bagagem para contar. Os concursos que você já fez, como é que foi vindo a sua evolução nesses concursos? Uhum. Foi em 2014, ainda eu trabalhava, e aí eu estava tentando ainda manter trabalho e estudo. Só que aí ficou meio difícil, porque eu estava desmotivada e motivada para estudar. E aí eu pedi demissão. Meu marido me apoiou, né? Sei que é um privilégio para poucos, que a maioria dos concurseiros não é assim que funciona, tem que trabalhar e estudar. E aí eu pedi demissão do meu trabalho aí em 2015, já com um ano de consultoria. E aí eu fui começando a evolução, né? Assim, o problema, assim, em 2015, eu pedi demissão no final de 2015 ali, que eu comecei mesmo a fazer prova.
teve a crise, né, do país, política, então, assim, estava muito ruim de concurso de tribunal. Eu tive até que fazer o INSS, que eu estava fazendo o que estava vindo. O INSS, eu fiz a Anvisa, que não estava voltado para tribunal. Mas como eu já estava estudando, eu aproveitei o que estava surgindo. Fiz Ministério da Saúde e depois os tribunais foram vindo. Porque, assim, concurso vem e vai, né? E tribunal, agora tá vindo bastante. Mas na época que eu comecei, até assim, acho que foi 2018 ali, tribunal não estava bom, assim, estava pouquíssimo concurso de tribunal. E aí eu fiz TRF1, fiz TRT de Pernambuco, eu fiz vários tribunais. E assim, foi uma escadinha, eu sempre falo, porque eu vim num concurso que eu não passava, outro concurso eu já vinha 1.500, igual do TRT de São Paulo, eu fui 1.500, tá, corrigiram minha redação, aí depois o outro, mas não no número de vagas, aí eu fui subindo, fui degrau por degrau, aí fui para 600, e sempre assim, a consultoria, isso me ajudou, porque ela pontuava, eles têm que melhorar tal matéria, não só nos resultados que eu colocava na planilha, mas no próprio resultado do concurso, o que eu não fui bem, o que eu tenho que melhorar. Os consultores já faziam isso comigo também, Hélida, quanto que você acertou de português, ou quanto que acertou de raciocínio lógico, para a gente fortalecer essas matérias que não estavam legais. E aí foi a constância, né? Foi ascendendo os resultados no concurso, e não é de uma hora para outra, né? Isso aí é a constância. E a importância do LS mostrar para a gente também o que tem que ser melhorado. Né? Então, é isso. E o seu professor orientador foi o Rafael Lira, né? Foi. Me fala um pouquinho como é que foi a interação, como é que era ali a interação entre vocês? Foi ótimo. É um anjo da guarda, né? Porque muitas vezes a gente fica ansiosa, né? E aí continua. Eu lembro que até de Manaus, eu fui muito bem assim nessa escadinha, eu fiquei em 174. Aí você, às vezes, concurseiro, fica querendo dar, não, vou ser chamada, dar uma tranquilizada, Hélida, mas você não está dentro do número de vagas, continue estudando. Até do Rio, que eu fiquei em quinto ali, não, Hélida, tem que continuar estudando, não tem nada certo. Então, assim, esse incentivo é muito bom. E ele dava toques que a gente, às vezes, ele já passou por isso também, que às vezes a gente não está vendo, e a gente se comunicava dessa forma, dessa orientação, dessa parceria. Ele sempre sinalizava, não está legal essa matéria, você tem que melhorar isso, tem que melhorar esse resultado nisso. Então, é muito importante essa orientação, porque você estudando sozinho, é difícil você ter até para você ter esse resultado dele observando você, é difícil. Uhum. Você falou para mim que você conciliou com o trabalho, né, os estudos, no seu primeiro ano, né, de estudo para concurso. Aí depois você teve o privilégio de só ficar estudando. Isso. Como é que era a sua rotina de estudos, né? Você preferia estudar de manhã, à noite? Você estudava em casa? Você ia para uma salinha? Como é que você se organizava com os horários? Olha, no início foi muito difícil, porque eu assim, não, apesar de já estar estudando, é diferente você só estudar, porque é uma outra rotina. Então, aumentou muito meu tempo de estudo. Então, eu tive que criar uma outra rotina e também sair do trabalho, que eu socializava com as pessoas, tudo, e ficar o tempo inteiro sozinha. Isso aí também eu tive que me adaptar. E aí, o que aconteceu? De manhã eu acordava e já estudava, já com a meta do lado que a LS já tinha me enviado, né, do consultor, já organizado. Estudava de manhã em casa. E à tarde eu ia para a biblioteca, até para tentar mudar um pouco o ambiente, sair de casa para estudar numa biblioteca. E à noite eu estudava em casa também. Então, esse eu estudava praticamente o dia todo. E você estudava final de semana também ou não?
Também. Quando não estava pós-edital, eu me dava o luxo de ter um dia assim da semana, domingo ou sábado, eu escolhia para ter um lazer. Mas eu estudava final de semana, tipo, não estudava o dia inteiro. Às vezes era sábado, meio período, e domingo eu descansava. Uhum. É uma boa tática, né? Essa de ficar, estuda em casa e depois de meio-dia vai para uma salinha estudar, depois, né? Muda um pouco o ambiente, né? Dá uma refrescada. Isso aí, porque assim, eu tive muita ansiedade, eu desenvolvi até transtorno de ansiedade generalizada, sabe? Eu acho até bom pontuar isso, Uhum. porque às vezes a gente, não só concurseiro como outras pessoas, tem ansiedade, e eu sentia todos os efeitos, taquicardia, suor, tudo. Eu tive que lidar com isso também. E muitas pessoas têm e não sabem que têm e não tratam. E isso também, até para minha ansiedade, foi melhor. Eu saí do ambiente. É uma forma do Uhum. cérebro também até ver outro ambiente, não ficar só em um ambiente estático ali, Sim. entendeu? Então, isso foi muito importante, foi muito interessante. Durante a sua preparação, você teve dificuldade em alguma matéria, assim? Tinha mais dificuldade em alguma matéria do que em outra? Raciocínio lógico. Nossa, E raciocínio o que que, lógico. e o que que você fez para melhorar? Olha, muito, raciocínio lógico e português. Foram as duas matérias que eu mais. De direito, eu sempre, assim. Processo civil também. De direito, foram essas três: português, processo civil e raciocínio lógico. E raciocínio lógico, eu vi muito material. Eles mandavam material, muita videoaula, com vários professores diferentes. Português foi a mesma coisa, com vários professores diferentes, além de resumo, né? Fazer resumo, videoaula. Então, assim, foi muito importante para mim. Processo civil também, foi videoaula também. No entanto, processo civil, depois eu fiquei fera, gabaritava as provas. Aí, português É, também eu melhorei muito, assim. Português eu estava indo muito bem nas provas depois de um tempo. Raciocínio lógico foi meu calo, assim, sempre foi. uhum. O segredo é não desistir, né? É Não, tentar de até jeito entrar na cabeça. de jeito não. E assim, todo mundo pode, porque assim, você vê, eu que não tenho nada a ver com a minha área. Eu concorria, na verdade, quem é de tribunal sabe que a maioria é advogado, a maioria ou está fazendo faculdade de direito ou já é formado. Então, assim, todo mundo pode. Então, assim, eu fiquei na frente de muito advogado. Eu até tenho orgulho de falar isso, assim, modéstia à parte, falando que eu fico assim, gente, eu concorri com gente que é da área de tribunal, que estudou para isso, não é minha formação. Então, assim, qualquer um pode, é só estudar, fazer sua parte que consegue. É muito interessante o que você falou, porque muita gente realmente, né, chega ali para estudar, fala assim, eu estou concorrendo, ainda mais na sua área, que é tribunais, igual você Isso, falou, tem muito advogado, né? Eu acho que 95% ali são justamente, advogados, a né? maioria. E você conseguir, né, pegar todas as matérias que você nunca viu na vida, você não fez faculdade daquilo, você não viu em nenhum momento da sua vida aquelas matérias de direito, que até muita gente, até eles mesmos acham difícil, né? Imagina uma Uhum. pessoa de fora, de outra área, pegar, né, estudar sozinha, né? Isso veio para provar que é possível, E não é muitas nada impossível. pessoas nessa trajetória, quando eu falava, mas você está estudando para quê? Para tribunal. Aí a pessoa foi a trajetória inteira, até quando eu fui nomeada agora, ninguém, assim, muita gente não. Mas tribunal, Hélida, mas você não é enfermeira? Uns até falavam, mas pode fazer, não tem que ser advogado? E próprias pessoas de direito, tinha gente que às vezes ria um pouco assim, tá fazendo, foi direito, tipo, como Tipo se não. assim, não vai conseguir nunca, né? Isso aí, desse jeito. Aham. Muito legal, Hélida. Você preenchia aquelas análises de desempenho da LS? Preenchia. Agora me Preenchia. conta o que que você acha dessas análises? O que você achou, né? Te ajudou de alguma forma?
saber como é que estava seu rendimento, naquelas matérias algumas você precisava melhorar, até em comparação com outros alunos da LS, né? Você conseguia ver. Olha, me ajudou demais. Porque, assim, até no início, eu achava que era bobeira, não precisa preencher, né? Não... Nossa, mas depois que preencher certinho e tenha toda essa... Como foi importante para mim, no meu desempenho, para melhorar, porque estudar para concurso é isso, a gente tem que ir evoluindo. E você tem que estar bem em todas as matérias. Esse negócio de, não, eu vou me garantir no português, em tal matéria, não. Você tem que estar bem em todas as matérias. Então, assim, foi muito importante até para eu ir alcançando e melhorando, porque você ter uma visão geral é muito boa, porque além de você ver o que você está precisando melhorar, você vê em relação aos outros alunos, até quando eu fiz o do TJ de São Paulo, quando eu vi eu lá na frente, algumas, tá na frente em relação aos outros alunos, isso te dá também uma motivação a mais. Você fala, não, estou no caminho certo, não para acomodar, mas para você, assim, não, eu posso melhorar mais. Se eu já estou bem, eu posso melhorar mais. Então, foi muito importante para mim. Essas análises de desempenho da LS, ela te dá um parâmetro absurdo. Porque quem estuda sozinho, uma das maiores dificuldades, né, tem várias, mas uma delas é saber se está estudando certo. Então, às vezes você está ali estudando, você não sabe como é, você vai saber na hora que você fizer a prova, você vai ver o resultado, né? Mas até você fazer a prova, você não tem ideia, será que eu estou no páreo? Será que eu estou no caminho certo, né? É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. E ali não, ali quando você vai preenchendo, que você vai vendo nas tabelas ali, em relação a outros alunos, igual você falou, você está bem, precisa melhorar, você está abaixo da maioria dos alunos, tem que melhorar, Isso. focar mais nessa matéria, e até em conteúdos específicos, né, você consegue ver. Tem conteúdo específico ali que diz em que você precisa estudar mais, qual é o conteúdo, né? Então, Justamente. assim, é muito bom preencher e poder acompanhar ali. Só vem para ajudar mesmo. Com certeza. Às vezes a pessoa acha que até muitos que a pessoa às vezes trabalha, às vezes acha que é uma perda de tempo, ou que consome, mas isso assim é um tempo que te ajuda, faz parte do processo e é muito bom. É muito bom. Você falou um pouquinho da sua crise de ansiedade, né? Agora vem aquela pergunta. Não vou te fazer perguntas se você era ansiosa, porque você já falou que é ansiosa, né? Porque a pessoa não é do nada que vem, entendeu? Não é. Me conta um pouquinho como é que era essa crise de ansiedade sua, como é que você descobriu que era ansiedade, como é que você tratou, né? Buscou ajuda. Olha, eu acho muito interessante, eu queria muito falar sobre isso, porque algum tempo atrás eu tinha vergonha. Assim, porque a saúde mental no nosso país, não só no nosso país, né, mas é muito tabu ainda, as pessoas têm vergonha de falar que procurou ajuda. Eu mesmo, no início foi assim. Eu já era uma pessoa ansiosa e o ritmo do trabalho, sou muito de fazer as coisas certinho, tudo que isso também tudo para ontem, imediatista. Então, são componentes já da minha essência. E isso aí, já no trabalho desmotivada, eu saí. Quando eu saí do trabalho, eu fiquei muito insegura, porque é muita incerteza. Como que eu vou passar? Será que eu vou passar logo? Eu, no início, achava que eu ia estudar uns 2 anos aí, logo ia ser nomeada. Era a minha visão imediatista. Então, assim, só que aí vem a ansiedade de você, às vezes, não acreditar em si, aí vem tudo isso, não acreditar que você vai dar conta, que você vai passar, e vem aquela coisa, mas eu estou concorrendo com gente que é advogado. Então, o que acontece? Comecei estudando e muito, assim, pensamento acelerado, porque você está estudando, mas sua mente não para. Você tem que dominar seus pensamentos para você poder estudar. Não é só sentar e estudar. Você tem que dominar. A sua mente ali está trabalhando. Então, eu fazia redações, começava a me dar taquicardia, que eu acho que eu já me imaginava fazendo a prova.
são medos mesmo do novo, porque eu saí da minha zona de conforto e eu queria que desse certo. Então, assim, aí começou taquicardia, medos, às vezes, até de sair de casa sozinha. E aí eu conversei isso com meu esposo e ele achava que não precisava de ajuda. A minha mãe falou, não, minha filha, você precisa de ajuda. Mas eu sou meio cabeça dura, porque eu também achava, porque como eu sempre resolvi meus problemas, então eu não preciso procurar médico, tá? Isso é até uma falta de humildade e ignorância mesmo, que a gente não é criado para isso. E aí, só que estava demais, eu com medo de sair de casa, eu às vezes enxergava, ia para o supermercado, às vezes estava na minha frente, mas eu não conseguia enxergar alguma coisa que eu estava procurando no supermercado. Aí chegou, eu falei, não, eu vou ter que procurar mesmo uma psicóloga. Aí eu procurei primeiro uma psicóloga, eu morava em Salvador na época, e aí ela já logo falou, Élida, eu vou te encaminhar para o psiquiatra. Porque eu estava com insônia, eu não estava dormindo, eu estava assim, virada, eu não dormia, de preocupação. E aí, isso para mim foi muito assim, psiquiatra, gente, eu não preciso de psiquiatra. É aquela coisa, psiquiatra para. Eu não preciso disso. Só que eu fui. E aí ela falou: olha, você tá. Eu contei todos os processos. Ela falou: você tá com transtorno de ansiedade generalizada. E aí ela me deu o remédio para dormir, porque eu não estava dormindo, e me deu um antidepressivo, mas é para ansiedade, né? Porque essas de saúde mental, elas acabam muito parecidas em alguns aspectos. E aí, de 10 miligramas, ela me deu um antidepressivo. E vou te falar, foi muito difícil para mim aceitar tomar remédio. Porque eu sou muito assim, de resolver as coisas no natural e não preciso de tomar remédio. Foi muito. E o remédio, ele tira um pouco a atenção sua do antidepressivo. Então, assim, já era mais um ponto a contra, porque ele tira um pouco da atenção. E quando eu comecei a tomar remédio para dormir também, eu comecei a ter muito sono durante o dia, porque estava dando efeito, e eu, como nunca tomava remédio, começou. E eu ficava, meu Deus, como que eu vou estudar assim? Caindo no estudo. Aí depois eu fui me adaptando ao remédio, não sentia tanto sono. E aí eu continuei com uns 3 anos com tanto psiquiatra e psicóloga. Psicóloga, eu faço isso, a minha psicóloga é a mesma até hoje, ela me acompanha até hoje. E o psiquiatra, eu tomei uns 3 ou 4 anos que eu precisei de remédio para dormir. E o antidepressivo eu tirei agora há pouco tempo. Quando eu tive esse resultado, eu falei, vou desmamar, por quê? Como eu estava vindo de uns resultados, e a dosagem é muito pequena do remédio, então eu falei, vou tentar agora agir em outras formas, outras ferramentas, para eu conseguir lidar com a ansiedade, porque a ansiedade, assim, ela não vai acabar. Você tem que procurar ferramentas para te deixar mais calmo. E eu já tinha passado dessa crise da ansiedade, né? De todos esses efeitos, depois foi um tempo foram passando. Eu mantive mesmo porque o antidepressivo, né? Porque de dormir já tem uns 4 anos que eu não tomo. Até como uma forma de tentar não ficar tão dar aquela crise, né? Eu queria evitar a crise, porque a ansiedade ela continua. O remédio ele não tira a sua ansiedade, o que você sente, ele minimiza, mas tirar ele não tira. Então agora estou só com psicóloga, faço yoga, tem atividade física que agora eu posso fazer, antes eu não fazia atividade física, e eu acho que foi um erro meu nessa trajetória, porque a atividade física ajuda muito, e eu fiquei muito assim, tem que estudar, então eu não fiquei nessa parte. Então hoje eu vejo que foi um erro meu também, de não ter procurado uma atividade física, e hoje em dia eu estou usando outras ferramentas
para auxiliar a ansiedade, que é o mal do século, né? Então, hoje em dia é difícil alguém não ser ansioso, você tem que saber administrar. É muito interessante o que você falou, muito importante tocar nesse assunto, porque o concurseiro em si, ele já sofre de ansiedade, né? Dessa pressão de ter que passar. Tem alguns que passam problemas financeiros, eu tenho que passar logo. Ah, tem gente que cobra, porque não é só você que cobra, né? Tem muita gente que está por trás ali, família, amigos, que ficam perguntando, e aí, já passou? Ó, Né? isso é Ainda muito está difícil. estudando? Não é? Então, assim, isso é importante tocar nesse assunto, porque ansiedade todo mundo passa. Concurseiro Uhum. ainda mais, né? Então tem que saber lidar, tem que saber ver a hora de procurar ajuda, né? Que isso pode atrapalhar, tanto na Muito. vida pessoal quanto nos estudos também, né? Uhum. E assim, não ter vergonha, sabe, de procurar ajuda, porque eu não, igual eu não falei isso aí que eu tô, a primeira vez que eu tô falando, as pessoas não sabem, as únicas pessoas que sabem é meu esposo, a minha mãe e as minhas irmãs. Mas além de ter vergonha de falar disso, porque você é muito julgado, as pessoas te julgam, ainda mais Como agora. fraca, né? Às Você vezes te julga fresca, né? Ai, que isso, pessoa é fresca, né? É frescura, isso isso mesmo. é isso. Então, assim, banaliza essas coisas. E fora a sua pressão interna, de que você quer passar, quer resolver, e a pressão externa. No início, eu falava que eu estava estudando. Pra você ter noção, eu não contei para as pessoas que eu saí do trabalho. Eu não contei para ninguém. Para não ter a cobrança. Você está maluca? Você saiu do trabalho para estudar para concurso? Que é isso? Tipo, eu não queria esse julgamento, porque se até eu estava insegura, imagina ainda as pessoas me Aham. bombardeando. Então, assim, meu esposo, ele me ajudou muito, ele que foi meu apoio ali, de só eu e ele que a gente sabia que sem trabalhar. Então, assim, durante muitos anos, as pessoas não sabiam que eu estava sem trabalhar. Eu sempre falava, não, eu estou trabalhando, mas eu estava estudando para concurso. Então, assim, essa Uhum. pressão externa é muito grande. No final, já 4 anos depois, eu já não falava mais para ninguém que eu estou estudando para concurso. Eu já não falava, porque eu não queria o Queria julgamento. evitar, né, essa cobrança. E é muito ruim, mas já passou. Não, mas está estudando muito tempo. Ah, mas não vai dar Ah, não certo. passa mais não, Ah, né? não passa mais, não. Será que está estudando mesmo? Tipo, será que. É, Então, assim, é muita pressão, é pressão sua, é pressão dos outros, é muito, então tem que saber administrar. E assim, eu sempre falo, estudar para concurso não é só estudar, você tem que ter muito psicológico, porque você se sabota, você tem baixa autoestima, às vezes você não vai bem numa prova e você queria, igual, foi até interessante eu falar isso, porque antes eu fiz de Manaus, né, que eu fui nomeada em 2019. Aí depois eu continuei estudando, veio a pandemia, deu aquela parada geral nos concursos. Aí veio do Rio e eu fiquei 2020, 2021 estudando para o do Rio, frenético. E aí, por quê? A pandemia me ajudou muito, porque eu administrei. Enquanto o povo, todo mundo, assim, eu sei que foi uma fase muito difícil, mas eu já estava adaptada a estudar o dia inteiro, então eu não sofri tanto essa coisa de ter que sair de casa ou não ter que sair de casa. Para mim, não mudou muito a minha vida. E aí eu estudei muito. E aí veio de São Paulo antes do Rio. Quando voltou, veio do TJ de São Paulo. O TJ de São Paulo foi ali em outubro, se eu não me engano, de 2021. E eu estudei muito para essa prova. Dei uma parada do Rio, que do Rio não tinha retornado a data da prova, e eu estudei muito para o TJ de São Paulo, fiz para São Paulo capital. Estudei demais. Fiz 83 na prova, mas a nota de corte foi altíssima, eu não consegui. Eu, assim, fiquei arrasada. Quando eu saí da prova, assim, eu estava arrasada e falei: se do Rio eu não der certo, eu vou mudar de área. Porque quase 8 anos estudando, aí não consegui de São Paulo. Depois veio o Rio, em dezembro, que aí eu voltei para o foco para o Rio, e aí eu consegui em quinto lugar.
Então, assim, é muito psicológico. Você tem que saber lidar com muita emoção. E uma vez eu escutei uma pessoa falar que eu achei muito interessante. Ele falou assim para mim: Hélida, estudar para concurso, qualquer um pode, mas não é para qualquer um. É Porque verdade. é muita coisa para administrar. E as pessoas não têm dimensão do que é. Só quem já passou ou que está passando. É verdade, é isso mesmo. É muita coisa para você pensar. Além de ter que estudar, né? Isso aí. Justamente, é muita coisa para administrar. Ô, Hélida, me fala uma coisa, como é que você fazia para ficar focada nos estudos? Você tinha alguma tática para ficar mais focada, para não se distrair? Olha, não deixava celular perto de mim, não deixava. Eu não tinha rede social. Até hoje eu não tenho Instagram, não tenho rede social, porque eu acho que isso consome muito tempo de você nas redes. E como eu não estou trabalhando ainda, eu não vi necessidade também de ter isso. E os acompanhamentos dos concursos, eu faço parte de grupos, então eu estava sempre atenta aos grupos, então eu não precisava da ferramenta até de rede social para estar ligada nessas coisas. Então, assim, eu não tinha rede social, eu não deixava o celular perto de mim, trabalhava respiração, porque respiração é tudo. A gente não sabe respirar e, assim, você respirar é fundamental. Água, bebia água também, às vezes dava uma caminhada. Quando eu via que estava muito dispersa, eu dava uma andada, dava uns 5 minutos para voltar para estudar. E porque tem dias que você está muito concentrada, tem dia que você está assim rendendo maravilha, mas tem dia que você não tá legal. Aí você tem que ir lutando. E isso faz parte do processo, tá? Porque falar que todo dia você está bem para estudar, que todo dia você está focado, não é verdade. Tem dia que você está muito bem, mas tem dia que você não está bem. E aí, esse dia que você não está bem é que você precisa ter esses intervalos, bebe uma água, faz uma oração, respira e evitar ao máximo tudo que te disperse. Televisão, celular, barulho. Então, é importante você tentar Uhum. focar. Como é que ficava seu emocional no momento da prova ou no dia que antecedia? Você ficava mais ansiosa? Como é que era ali na hora da prova, de fazer a prova? Como é que eram esses momentos? Olha, eu ficava muito ansiosa, ainda mais no início, demais. Ainda mais quando eu tinha redação, porque aí era o tempo menor ainda para fazer a prova e ainda fazer redação. Tinha que administrar todo esse tempo. Então, assim, tinha provas que eu não dormia direito, ainda mais quando era de manhã ainda. Nossa, era muita ansiedade, assim. Então, eu tentava respirar, beber uma água às vezes. Mas, assim, você tem que trabalhar até na hora de fazer a prova, você conversar com você mesmo. Olha, agora você vai fazer a prova, fica calma. Conversar com você mesmo é muito importante, porque para você até jogar para o seu inconsciente, ó, agora você está fazendo prova, agora você tem que focar e respirar. Então, e o nervosismo é normal mesmo. No início, ainda mais no início da prova, é mais complicado. Depois que você vai fazendo a prova, aí vai diminuindo o nervosismo. E o que eu fazia também é, às vezes, pegar matéria que eu tinha mais facilidade, até para eu ganhar confiança. Uhum. Aí eu fazia aquelas questões para me dar e não perder tempo com o que você não sabia. Eu já ia logo para outra questão para não ficar perdendo tempo. Que às vezes você leu a questão, acontece isso muito comigo. Eu li a questão, não sabia, ficava, gente, eu não sei. Aí ia para outra, ia para as outras. Às vezes lá na frente da prova, aí eu vinha, eu falei, essa que é a resposta da outra questão. Então, e às vezes você lê muito tempo uma questão, você às vezes perde o que ela tá querendo. Então, às vezes é bom ir para outra para você depois voltar. Então, e o nervosismo é normal, não adianta, é saber administrar também.
Você gostava de estudar na véspera da prova? Olha, eu não gostava, não gostava não, mas eu muitas das vezes estudei, tá? Eu sei que não era bom, não é bom, eu sei que não é bom. Várias vezes meu marido, ainda não estuda agora, mas eu sempre tinha alguma coisinha assim de. Eu sempre fui fominha, né? Então, assim, eu queria até o último, eu queria estudar. Então, assim, eu sei que não é bom, tá? Nem um dia antes ali é bom. Só que eu estudava ainda pelo menos meio período, eu estudava ainda de manhã, tipo, a prova é domingo. Aí eu estudava ali ainda até sábado de manhã, entendeu? Aí depois eu parava, depois à tarde, à noite eu parava, fazia outras coisas para desopilar a mente. Mas eu Uhum. sei que não é bom. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva agora, né, de tudo que você passou durante esses anos aí de concurseira, tem alguma coisa que você não, se fosse começar os estudos agora, você faria diferente? Olha, eu não me arrependo de nada, assim, de nada. Eu acho que tudo concorreu no momento certo, na hora certa. Porque eu sempre falo, a minha trajetória não foi só para o concurso, foi uma evolução minha de autoconhecimento, de fortalecimento de fé. Foi uma trajetória que não foi só para passar no concurso público, ela me ajudou a evoluir como pessoa. Então, isso eu sou muito grata. Mas, assim, algumas coisas eu faria assim diferente. Tipo, como falei da atividade física que eu não fiz e que eu acho muito importante, até para você desestressar. Para a ansiedade é bom você fazer uma atividade física. Eu tentaria ficar um pouco mais calma, sabe? Porque eu tinha muita ansiedade. Então, eu acho que eu procuraria ajuda até antes, sabe? Antes de ter começado a estudar, eu acho que eu procuraria uma psicóloga mesmo. Eu teria procurado antes, porque a saúde mental é muito importante para estudar. Então, assim, não ter vergonha, sabe, de procurar ajuda, de ir no psicólogo, de falar das suas coisas. Então, acho que eu teria procurado ajuda até antes. E atividade física. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o que eu fiz, assim, nossa, eu não. Lá na época, eu ficava assim, gente, eu vou passar no concurso quando? Até quando? Parecia muito tempo. Hoje em dia, eu vejo, eu vivi muito e eu vivi intensamente. Então, assim, eu não me arrependo. A maioria das coisas eu não me arrependo. E já passou na sua cabeça em desistir de concurso? Muitas vezes, muitas vezes. Desistir, mudar de área. E isso do concurseiro não está dando, vai mudar. Isso aí atrasa muito você ficar tentando mudar de área. E assim, eu tentava desistir, só que eu ficava assim: o que eu vou fazer agora? Eu larguei a minha profissão, eu não, e eu sou teimosa. Eu largo uma coisa, eu não volto atrás. Eu comecei, eu vou até o fim. Por mais que seja doloroso, eu vou. Então, eu fiquei, voltar a ser enfermeira, a atuar na área, eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer da minha vida? Então, assim, quando vinha esses pensamentos, eu não, eu tenho que continuar. Eu comecei, agora eu vou terminar. Então, isso era uma motivação. E em relação à muda de área, como o tribunal é muito concorrido e pouquíssimas vagas, e a cada ano, cada vez que passa, cada vez menos vagas, eu tentei pensar em outras áreas, até a área policial, que não é meu perfil, eu tentei fazer, até porque, por conta de número de vagas, que é maior a área policial. Mas assim, eu ficava, gente, mas eu já trabalhei tanto, eu vou perder tudo isso. Não dá para. E em relação ao perfil também, eu quero trabalhar na área que eu quero ser feliz no que eu escolhi. Eu não quero estudar e passar numa área só para passar no concurso e pronto. Eu acho assim, todas as carreiras a gente tem que ter um perfil para aquilo também. E a área policial, ela é diferenciada. Então, assim, eu falei, não é meu perfil, eu não vou continuar no tribunal. Até nessa época agora que,
antes de ser chamada, eu já estava estudando para o INSS. Eu estava estudando para o INSS porque eu falei, não, é uma área que é legal, não é tribunal, mas é uma área legal também. Só que aí, graças a Deus, eu nem precisei continuar estudando para o INSS. Pois é, eu comentei lá no início da nossa entrevista, eu comentei que você foi praticamente nomeada em 2 concursos no mesmo dia. Foi. Conta pra gente aí, para quem está nos assistindo, como é que foi essa história? Olha, se contar, ninguém acredita, né? Mas, assim, eu que acredito muito em Deus, foi presente para mim, foi presente de Deus. Eu não consigo não ver dessa forma. E eu não acredito em sorte. Eu acredito em sorte quando você está fazendo a sua parte e aí as coisas concorrem para o seu bem. Mas sem você fazer a sua parte e uma sorte, não acredito. Você tem que estar preparado. Eu fui nomeada para o TJ do Amazonas, né, no concurso de 2019, teve pandemia, teve suspensões, tudo, e eu não estava dentro do número de vagas. E aí eu fui chamada agora, em 2022, em 18 de abril, mais precisamente. 18 de abril eu fui chamada, nomeada. Aí eu preparei toda a minha documentação, tudo para a posse. E sabendo do Rio que eu estava em 5º lugar, mas como o edital foi modificado, era uma vaga só agora para o TJ do Rio. Então eu falei, eu vou abraçar, porque do Rio eu não sei se eu vou ser chamada, eu não tenho a obrigação de ser chamada. Então, aí fiz todo o processo e dia 9 de maio, né, segunda-feira, eu tomei posse lá no Tribunal de Justiça de Manaus. E muito feliz mesmo. Já morei no Norte e eu gostei muito de morar lá. E aí, à noite, que eu faço parte do grupo dos aprovados da 6ª Região do Rio, colocaram a disponibilização já do Diário Oficial do TJ do Rio. E aí, quando eu fui ver, para minha surpresa, no mesmo dia que eu tomei posse, à noite, saiu a disponibilização, estava lá minha convocação, minha nomeação. E aí, no dia seguinte, eu já tive que pedir exoneração, porque eu tomei posse e agora estou me preparando para tomar posse no Rio. Gente, essa história é muito incrível, muito incrível. Porque para esse do Rio, não só tinha uma vaga. Isso. Então, quer dizer, você estava fora, você estava em 5º, né? Isso. Na colocação. Isso. Então, quer dizer, automaticamente, oficialmente, você estava fora, né? Isso aí. Mas eles repetiram o último edital, eles chamaram 5. Isso. E aí você entrou nessa leva. A 5ª da AMPA. E no mês, eu fui chamada da 5ª ali do dia. A última vaga da AMPA e a única mulher, né? Isso aí, a única mulher. A primeira mulher ali todos são homens na minha frente. E a parte já foi chamado também um negro e hipossuficiente, que são homens também. E o incrível, você tomou posse num dia e no outro dia teve que largar, né? Largar. Pedir exoneração. Gente, essa história é muito incrível. E é um concurso que estava, do Amazonas, era o concurso que foi lá em 2019, então enrolou pra caramba para chamar. Enrolou. Né? Ainda mais que eu não estava dentro do número de vagas, né? Eu acompanhava, mas eu não estava dentro do número de vagas. E aí a fila andou, chegou na minha vez. E aí me conta, como é que você reagiu ali quando viu seu nome sendo convocado praticamente no mesmo dia? Como é que foi a reação, a emoção ali? Eu comecei a gritar, assim, de felicidade no hotel, assim, porque eu não esperava, assim, eu falei, gente, eu não estava acreditando. Eu já estava vivendo um sonho ali de Manaus, porque foi muito feliz, eu estava muito realizada já de ter sido nomeada para Manaus. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Norte, sabe? E eu já estava muito feliz, eu já estava vivendo um sonho ali. E quando no mesmo dia vem outro sonho, melhor ainda, que era
o local que eu gostaria de estar, né, naquele momento. Aí eu fiquei, olha, eu estou vivendo um sonho até agora, é muito felicidade mesmo, é muita bênção mesmo de Deus, sabe? Eu só posso agradecer, é muita felicidade. Ô, Hélida, e o seu marido, ele passou no concurso da PRF em 2019, né? Isso. E ele trabalhava no norte, é isso? Ele trabalhou, antes da PRF, ele trabalhou, a gente morava em Salvador, ele era concursado do Banco Central. E aí ele fez a prova para a PRF, a gente morava em Salvador ainda. Aí ele fez a prova para a PRF para Rondônia, que foi regionalizado, de 2019. Então a gente usou a estratégia, isso é muito importante também, usar estratégias no concurso, né? Para não ir assim, escolhendo aleatória, você analisar quantas vagas, ver os anteriores, quantos chamaram, ver também locais, às vezes, que as pessoas não querem ir, norte, às vezes, porque é muito longe, as pessoas, ou nordeste, as pessoas não querem ir, concentra muito no sudeste, então é bom escolher também nas áreas mais afastadas, assim, pode te ajudar. Aí ele escolheu Rondônia, e aí ele foi lotado para Ariquemes, em Rondônia, a gente foi para lá, ficou 5 meses lá, depois ele foi chamado para a superintendência em Porto Velho, que é também em Rondônia. E aí ficamos mais 6 meses lá. Aí aconteceu uma coisa inédita na PRF, porque não assim, mobilidade, até a última turma antes dele, ficou 5 anos, quem escolheu Rondônia ficou 5 anos, todo mundo não movimentou. Ele foi presenteado que já na turma dele abriu mobilidade e tinha campus, Rio, outros lugares. A gente não queria para o Rio Capital e veio campus, e campus também era raro abrir vaga. E ele escolheu, conseguiu vir para campus. Então, quer dizer, ele veio, vocês vieram para Campos, Isso. Antes de você escolher fazer o TJ Rio para Campos, você escolheu Campos porque ele já tinha vindo para cá, isso, né? Não, eu escolhi Campos antes de vir para cá. O que acontece? Sério? A gente estava em Ariquemes, foi em 2020. Aí veio o concurso do Rio. E aí veio as regiões, que você tem que escolher qual que você vai concorrer. E aí tinha várias regiões. Eu poderia até escolher Volta Redonda, que é vizinha da minha cidade. Só que eu fui analisando estrategicamente também quantidade de número de vagas do anterior. Eu vi a parte também da concorrência, que isso é importante você olhar como que foi a concorrência do anterior. Foi baixa, foi alta? É bom te dar uma iluminada ali. Falei, vou escolher Campos. Campos está no norte do Rio de Janeiro, não está tão longe da minha família, e também a concorrência do último não foi tão grande quanto os outros. Aí escolhi Campos, só que aí suspendeu o concurso, né, da prova, por causa da pandemia, e eu continuei estudando. E quando veio a prova, que foi final de 2021, eu já estava em Campos. Isso tudo aconteceu ainda antes da prova. Eu fiz a prova já estando morando em Campos. Então, nesse meio tempo que a prova ficou suspensa, é que o seu marido conseguiu transferência para Campos. Isso. E aí vocês vieram. Foi final de 2020 que a gente veio para cá. Gente, é muita coincidência, não é? É muita. A gente não ficou não chegou nem um ano em Rondônia. Caramba! Parece que você estava adivinhando, né, o que ia acontecer. Parece. Por isso que eu falo. E assim, é muito importante também a fé, sabe? Porque independente de religião, você acreditar em Deus, você pedir orientação de Deus, sabe? Para o que Ele quer da sua vida. Eu acredito muito nisso. Porque às vezes o que você acha que é bom para você não é bom para você. E então, sim, a gente ter uma fé, você acreditar em algo é muito importante, porque eu acredito que eu pedi muito a Deus para me iluminar. Na minha vida, na verdade, eu sempre peço
para Deus iluminar o que eu for fazer, o que eu não vou fazer, porque se acontecer é porque Ele permitiu na minha vida. Então, é importante essa conexão, né? A espiritualidade, ela é muito importante. Sim. Ô, Hélida, você indicaria a LS Concursos para quem está em busca aí de uma carreira pública? Com certeza, porque eu vou te falar, se demorou quase 8 anos para eu passar, se eu não tivesse LS, eu nem sei se eu teria conseguido. Porque, assim, eu sempre lidei bem estudando sozinha, tá? Nunca gostei muito nunca frequentei um cursinho com várias pessoas. Não que seja ruim, mas eu que lido bem sozinha, estudar, porque não adianta. Por mais que você vá para um cursinho, você tem que sentar para estudar sozinha. Então, eu me adaptei muito, assim, foi muito bom para mim, porque a ALS, ela te dá um direcionamento, carga horária, que matéria estudar, você se organiza, indica materiais bons para você, que às vezes você fica batendo cabeça com um material que não é bom. Então, ela já encurta o seu caminho. Ela já te dá mastigado. Olha, você tem que estudar isso, isso, isso. Tal material vai ser bom para você. Até quando você não tá muito bom, o seu desempenho não está bom numa matéria. Olha, estuda tal material, que é para complementar, às vezes, o que você tem que fortalecer. Então, assim, sem orientação, dificilmente eu ia conseguir esse resultado, sabe? Porque é muito bom. E além do consultor ali, assim, olha, melhora isso. Esses toques, assim, essa orientação do consultor foi muito importante para mim. Então, assim, eu super indico a LS. Se tivesse que perguntar hoje em dia, faria a LS novamente, porque foi maravilhoso para mim. Hélida, vamos fechar nossa entrevista com um conselho. O que você poderia deixar de conselho para aquelas pessoas que estão entrando agora no mundo do concurso, né? Tá buscando, como é que faz para estudar? Que conselho você daria para quem está começando e para quem está aí batendo na trave, tentando e ainda não alcançou a aprovação? Olha, assim, primeiramente, acredite em Deus. Tenha uma espiritualidade independente de religião. Fé é tudo. Se eu não tivesse uma fé, eu não teria seguido até aqui. Eu teria com certeza desistido no meio do caminho. Então, assim, a fé é muito importante. Você acreditar em você mesmo, você não dê ouvidos para as outras pessoas. Acredite em você, faça um esforço mesmo de trabalhar você mesmo, porque cada um tem sua história. Ninguém assim tem história melhor ou pior que a sua. Cada um é um ser único e cada um tem sua história, suas peculiaridades. Então, assim, acreditar em você, se precisar de uma orientação médica, um psicólogo, não tenha vergonha, porque me ajudou muito, até para autoconhecimento, até para saber se era realmente isso que eu queria, não desistir. E assim, faça a sua parte. Tem que fazer sua parte, seguir a orientação dos consultores, quem for fazer a consultoria, siga direitinho. Assim, todo mundo fala, é receita de bolo. É uma receita de bolo, mas nem todo mundo tem que dar uma flexibilizada, né? Assim, cada um funciona de uma maneira. Então, assim, acha seu ritmo também, e a LS ajuda muito nisso também. Ah, eu posso mais tempo, posso menos tempo. Então, assim, faça a sua parte e, e vai em frente. Não pensa muito. Se pensar muito, não pense. Faça e olha para frente. Não pense. Hélida, primeiramente eu quero te dar os parabéns pela sua aprovação, né? Essas 2 aprovações aí, que vieram só para mostrar o quanto a gente precisa continuar, né? O quanto a gente não pode desistir. Então, assim, parabéns. A gente fica muito feliz quando vocês são aprovados, que a gente vê como vocês realizam os sonhos, né? Quero também agradecer a sua entrevista, por ter conversado com a gente, por ter mostrado um pouquinho da sua experiência, né? Você que ensinou aí para a gente que tem que ter perseverança, porque senão a gente não consegue.
Você é o maior exemplo disso. Então, eu venho aqui te agradecer esse bate-papo, que foi muito legal. Eu que agradeço a você, agradeço pela oportunidade de estar falando, de estar conversando com vocês. Agradeço muito a LS, a todos os consultores que passaram nessa minha longa caminhada aí, a especial Rafael, que veio até aqui comigo agora. E assim, obrigado muito por toda a equipe. Vocês fazem um trabalho assim maravilhoso, tá? Então, assim, a vida do concurseiro é muito individual, mas a gente precisa de parceiros. Nada a gente consegue sozinho. E vocês foram uma das melhores parcerias que eu tive em todo esse tempo. Então, agradeço muito por vocês, que vocês continuem com essa excelência, do jeito que vocês trabalham, sempre, né, continuando buscando a melhorar cada vez mais. E eu sou muito grata a vocês por realizar esse sonho comigo. E a gente que agradece, né, a sua parceria com a gente aqui. Pessoal, a nossa entrevista está terminando aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenha um excelente dia, continue os estudos, não desistam, peguem aí o exemplo da Hélida, né? Que tudo é possível, basta você acreditar e você seguir atrás do seu sonho. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.